Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Mais um dia nos reunindo aqui para a gente aprender um pouquinho mais, nos inspirar um pouco mais através da vida de alguns personagens importantes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Lídia. Não sei quantos já ouviram falar dela, creio que muitos nunca ouviram. Ela é conhecida como a vendedora de púrpura e nós vamos ver como a vida dessa mulher fez a diferença no lugar que ela estava. O texto que nós vamos ler, se você já quiser ir adiantando, é Atos 16, do 11 ao 18 e versículo 40. E enquanto você vai abrindo a sua palavra, a nossa revista ela traz como introdução um provérbio africano que diz assim: se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto fechado com um mosquito. Para além de ser engraçado, há uma verdade aqui nesse provérbio que expressa que cada pessoa pode fazer a diferença. E essa mulher que nós vamos falar hoje, Lídia, nós vamos ver como que a fé dessa mulher fez diferença não apenas na sua casa, na sua família, mas na sua cidade e até mesmo no seu continente e na vida do apóstolo Paulo. Bom, Atos 16, 11 em diante diz assim: nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrace. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias, ou da Ásia Menor. No caso, província da Macedônia, conhecida como Ásia Menor. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas ali. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, algumas versões vai trazer ela temia a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que o Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu, algumas outras traduções traz constrangeu, a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as desviações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fazia isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Verso 40. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Bom, vamos primeiro estar agradecendo e pedindo a direção do Espírito Santo, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, a liberdade em Cristo de poder estudar a Tua Palavra e conhecer e prosseguir e Te conhecer. Espírito Santo, nós pedimos a Tua direção, a Tua condução neste momento. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento, nos dar a revelação da Tua Palavra e que nós possamos nos alimentar, crescer, ser edificados na Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos falar um pouquinho de Lídia. Como eu disse, talvez algumas pessoas nunca ouviram falar dessa mulher. No versículo 14, nós temos aqui várias informações a respeito dela, né? Lídia, ela era de Tiatira, Tiatira, Sardes e Filadélfia faziam parte do que a gente chama de Ásia Menor, províncias da Ásia Menor, só que a casa dela ficava em Filipos. Ela era vendedora de púrpura, como nós vimos, e aqui fica talvez uma informação que é mais por uma questão de interesse, não influencia tanto. Existiam duas maneiras de se extrair púrpura, que era uma tintura.
por molúsculos, que era muito caro e somente pessoas abastadas conseguiam, e Roma detinha o monopólio desse tipo de extração, e através de uma planta chamada rúbia, que os comentaristas acreditam que provavelmente era a maneira como ela extraía essa tintura. Independente disso, de qual das duas maneiras, isso vai mostrar pra gente que ela não era uma pessoa pobre, né? Ela era uma comerciante e provavelmente não era uma pessoa sem recurso. Ela, por ter o seu nome aqui registrado, a gente pode inferir que ela foi uma pessoa importante, pois pelo contexto cultural da época a gente sabe que não se relatava muito a respeito das mulheres. Então, se foi registrado, foi uma pessoa realmente de influência. E a gente vai ver aqui no versículo 14, na verdade no versículo 13, onde o autor fala que no sábado eles foram para o lugar de oração, onde os judeus se reuniam em oração. A gente pode ver então que Lídia, ela fazia parte do que a gente chama de prosélitos, né? O que eram os prosélitos? Eram pessoas convertidas ao judaísmo, né? Pessoas que acreditavam em Deus, como nós líamos, temia a Deus. Inclusive esse termo temer ou adorar, em algumas versões, a palavra original é sebomai, desculpa, que significa que é aquele que teme ou adora o único Deus verdadeiro. E esse título era dado justamente para os judeus prosélitos, né, que não era ali de uma linhagem dos hebreus, mas eram pessoas de outras nacionalidades que se convertiam ao judaísmo. E a gente leu aqui que Paulo começou a falar e Deus abriu o coração, ou Deus abriu a mente de Lídia para que ela entendesse. E a partir daquela pregação de Paulo, Lídia deixa, né, o judaísmo e se converte ao cristianismo. Bom, esse foi um pouquinho assim, a biografia bem resumida aí de Lídia. Dessa conversão a gente vai ver alguns frutos, e aqui começa a parte importante, né? E a gente geralmente coloca um contexto histórico de fundo para a gente entender algumas coisas, mas aqui começa a parte importante da nossa lição. Por quê? O objetivo é a gente olhar para a vida de Lídia e ver os frutos dessa conversão e como que isso cooperou para a expansão do reino. E a gente vai ver que foi a partir dessa conversão de Lídia e da sua família, a gente pode colocar assim que se iniciou a missão na Europa. Como eu falei aqui um pouquinho antes, Lídia, colocada aqui que ela é de Tiatira, mas a casa dela ficava em Filipos, e a gente leu que ela foi batizada, sua família foi batizada, e a partir dessa igreja em Filipos é que a gente vai ter pelo menos mais 3 fundadas aí, 3 igrejas muito famosas, né? Que é a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso e a igreja de Tessalônica. Então a gente vê como é importante, ou como foi importante, né? Essa conversão dessa mulher e da sua família, como isso cooperou para o reino. A gente vê que isso é fruto de salvação, da conversão dela ao cristianismo. E aqui a gente precisa começar a aprender algumas coisas. Outro fruto também dessa conversão, e na verdade nem da conversão, é fruto do amor e da graça de Deus, foi o fato de Deus ter aberto a mente, o coração dela, para que entendesse o que Paulo estava pregando. E essa abertura gerou a mudança de comportamento, né? Tanto que aí veio o batismo. O que é o batismo? É o morrer para si mesmo. E gerou em Lídia um compromisso missionário, que foi o que a gente leu aqui no versículo 15. Né? Após ela escutar o que Paulo estava falando, Lídia se converte ao cristianismo e logo ela constrange. E aqui é importante porque logo após ela se converter, a gente já vê uma disposição de Lídia de acolher aqueles missionários, no caso Paulo e Silas. E tem uma informação aqui que, lendo o texto na nossa língua, ela passa um pouco batida, mas se a gente for olhar no original, essa palavra convencer, constranger ou forçar,
segundo Heimer, ele diz que num contexto literário, histórico e político, esse termo, essa expressão, na verdade, né, ela era empregada principalmente para descrever acontecimentos nos quais alguém força o outro a fazer alguma coisa a fim de que não corra perigo. Assim, o acolhimento tinha sua motivação primeira, proteger a vida daquelas pessoas que tinham lhe apresentado o Senhor Jesus. Isso não é fruto de uma verdadeira conversão? Ou de uma... E a gente vai olhando e a gente começa a precisar ir aprendendo a importância de nós estarmos acolhendo. A importância de nós estarmos acolhendo aqueles que chegam, acolher aqueles que estão ao nosso redor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre hospitalidade, mas o que a gente precisa se atentar na vida dessa mulher foi a disposição, a motivação. Como a gente viu aqui, que a gente acabou de ler a respeito desse comentarista, né, a motivação primeira era proteger. A gente sabe da perseguição da igreja, a gente sabe de tudo que eles passaram. Inclusive, a gente leu até uma parte onde nós sabemos que Paulo e Silas eles vão ser presos, porque eles expulsaram o espírito da escrava e eles foram acusados, né, eles apanharam, eles foram presos. E o último versículo que a gente leu vai falar justamente dessa questão da hospitalidade, que nós já vamos adentrar. Então a gente vê uma mulher que já temia Deus, mas não conhecia Jesus Cristo, que se converte, que tem recursos, que abre a porta da sua casa para uma igreja, e a partir dessa casa nós temos uma expansão do reino. Mas não só isso, também temos um lugar de acolhimento. Pois no versículo 40 que a gente leu, diz assim: Paulo e Silas saíram da cadeia, porque eles foram presos, né? Porque Paulo expulsou o demônio da escrava. Creio que a maioria conhece essa história. E diz que eles foram para a casa de quem? Para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Ali se reuniu uma igreja, né? E Paulo e Silas, eles saem, assim como Pedro, ao sair da prisão, vai para a casa de Dorcas. Nós já falamos isso numa lição anterior, né? Dorcas é a sua casa inspiradora. A gente vê mais um exemplo de hospitalidade e de acolhimento. E a gente sempre fala, né? A própria Bíblia diz que tudo que está escrito para nos instruir. Não está aqui escrito à toa. Não está escrito aqui como uma historinha, um conto de fada ou uma fábula. Isso aqui são vidas, né? São histórias de vidas reais. São histórias de vidas de pessoas que fizeram a diferença no seu tempo. Estão aqui para nos exortar, para nos ensinar, para nos capacitar e para nos aperfeiçoar quanto os santos. Então, só nesse primeiro momento, a gente já vai aprendendo, como eu disse, algumas coisas. A disposição, a cooperação na expansão do reino e um coração disposto a acolher. Bom, como todas as lições, todas, sem exceção, essa daqui não vai ser diferente. A nossa revista ela traz alguns pontos para a gente poder estar aí analisando do que a gente pode aprender com esses homens e essas mulheres de Deus. E como todas as lições, né, eu sempre digo isso, há muitas coisas a se aprender se a gente parar e for se aprofundar nos textos. Nós não temos tempo para isso. A gente vai aprender muita coisa, mas a nossa revista ela geralmente traz 3 pontos para a gente poder estar analisando e agora não vai ser diferente. E o primeiro ponto, né, que a gente tem para analisar e aprender com a vida de Lídia é buscar a Deus e ser transformado por Ele. Na verdade, isso é como a revista coloca. Eu preferia colocar como uma pergunta, né? Como nós temos investido na nossa vida espiritual? Porque buscar a Deus ser transformado por Ele é ir para além da nossa rotina. E é ir para além da nossa vida profissional. É investir em vida espiritual. E
Como nós temos investido? Porque a gente leu que Lídia escutou, porque ela estava num lugar de oração e Paulo foi até o lugar de oração. Ou seja, Lídia, apesar de ser uma comerciante que com certeza tinha que pagar seus impostos, devia trabalhar duro. Vamos pensar, uma mulher num contexto histórico-cultural onde a mulher não tinha nenhum direito, numa época que não existiam leis trabalhistas, né? Não tinham que ser trabalhadas 8 horas diárias, não tinha hora do almoço, hora do café, não tinha as férias, 13º. Vamos pensar. Ainda assim, essa mulher, ela retirava um tempo para estar num lugar de oração. Então, o primeiro ponto, buscar a Deus e ser transformado com Ele. Mas, para além disso, investimento na vida espiritual. Como nós temos investido? Será que nós estamos valorizando esse tempo de oração como Lídia valorizava? Será que nós estamos indo para além da nossa rotina, da nossa vida profissional, da nossa vida dentro de casa, como Lídia conseguiu ir, para estar fazendo um investimento na sua vida espiritual e ser encontrada por Cristo Jesus? Bom, por meio da oração, nós nos abrimos a Deus e a partir dela, Deus se revela a nós. Foi o que aconteceu com Lídia, né? A partir da oração, Lídia se abria para Deus e a partir disso, Deus se revelou a ela. Nossa vida espiritual deve receber o mesmo investimento que damos à nossa vida profissional, acadêmica e relacional. Fica o ponto. Será que nós estamos dando a mesma importância que nós damos à nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, nossa vida relacional? Ao nos lembrar das orientações de Jesus, Mateus 6,36, né, que diz: buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E juntando aí com Mateus 11, 28, 29, que é para nós entregarmos o nosso fardo, a gente pode concluir que o investimento da nossa vida espiritual faz com que todas as demais coisas sejam bem-sucedidas. Precisamos buscar a Deus e lembrar que tal experiência seguramente nos levará à mudança de atitudes, prioridades e paradigma. E tudo isso é muito bom. Não tem como ter a nossa vida transformada se não tivermos um encontro diário com Cristo. Não tem como nós termos a nossa mente renovada se nós não tivermos um contato diário com a palavra de Deus. Para nós termos vida transformada, nós precisamos ter pensamento renovado. Por quê? A nossa estrutura de pensamento, ela modela comportamento. E comportamento, ele autoriza intervenção espiritual. Nós vamos ver isso em várias passagens da Bíblia, principalmente no livro de Romanos, mas nós vamos ver até dentro da escatologia, quando se falar, né, da grande tribulação, do reino do anticristo, o que é basicamente. E, inclusive, na verdade, é o que Deus também, é o princípio que Deus usa. É uma estrutura de pensamento que modela comportamento, que autoriza intervenção espiritual. E o modo como a gente age, ele vai falar quem é que atua através de nós. Então, nós precisamos estar constantemente buscando a Deus. Ele precisa estruturar a nossa mente. É através da palavra que os nossos pensamentos precisam ser estruturados, para o nosso comportamento ser modelado, e a gente está autorizando essa intervenção espiritual, no nosso caso divina. Quem fala isso que eu acabei de falar, não sou eu, tá, amados? É pela palavra, mas é um pastor chamado Leandro Vieira. Ele fala muito dessa questão da cultura, né? Da cultura dessa era e da cultura do reino. E o que nós vemos aqui é que quando Lídia se converte, é implantada nela uma cultura do reino. E praticamente, automaticamente, a gente vê uma mudança aí de comportamento e a gente vê um gerar do compromisso missionário, como a gente já falou. Bom, o segundo ponto que a gente vai aprender com Lídia aí é o compromisso com a hospitalidade.
Nós lemos que Lídia acolheu os missionários, né? Logo que ela foi batizada, ela constrangeu aqueles homens a ficar na casa dela. E praticar a hospitalidade é um compromisso cristão, tá? Isso está lá em Romanos 12:13. Porém, eu sei que nós vivemos numa época completamente diferente, que é um ponto até um pouco delicado da gente estar trabalhando nessa época, nessa era que nós vivemos. E a necessidade hoje de estar aí acolhendo viajante, né, nas nossas casas, missionários, ela pode ter diminuído, mas ela não se extinguiu. E o fato de nós termos aí altos índices de violência urbana, né, infelizmente nós estamos numa era perversa, complicada, isso não pode anular o fato que continua sendo um compromisso cristão. Isso não pode ser um impedimento para a gente receber pessoas que necessitam na nossa casa. Então, a prudência e a segurança não pode se transformar em indiferença em relação à necessidade do próximo. Ou seja, a gente precisa ter prudência, a gente precisa ter segurança, mas a gente não pode ficar indiferente às pessoas que necessitam. E agora eu vou até abranger um pouquinho mais, porque nós não recebemos talvez hoje muitas pessoas em nossas casas, mas nós recebemos pessoas na igreja. E a pergunta que fica para nós é como nós temos recebido essas pessoas na igreja. O receber, é claro, aqui está falando, né, de receber fisicamente as pessoas, mas a gente pode levar isso para um contexto dentro do nosso trabalho, dos nossos estudos, das pessoas que às vezes se aproximam de nós, como nós temos recebido, acolhido essas pessoas na nossa vida, né? Será que a nossa mente ela foi renovada, nossa vida transformada, como Lídia, ou será que a gente, infelizmente, tem recebido as pessoas acolhidas com preconceitos estabelecidos segundo os padrões desse mundo? Nós, né, que nos auto-intitulamos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último ponto para a gente tratar aqui é que Lídia acolheu no coração. Veja bem, não é de coração, é no coração. Nesse exercício de acolhida, Lídia assumiu um compromisso com a vida das pessoas. Isso nos inspira a perguntar como a nossa igreja, espaço físico, mas eu coloco igreja nós também, né, acolhe as pessoas que chegam. Qualquer pessoa se sentiria acolhida em nossa comunidade de fé? Eu sei que nós ainda estamos num momento de isolamento social, onde nós temos retornado devagar, seguindo as orientações, né, da Organização Mundial de Saúde e do decreto, que é uma lei, tem força de lei. Então, nós não estamos ainda podendo receber quantas pessoas nós quisermos e bem entendermos, não há espaço físico para isso na igreja, mas por isso que eu disse, trazendo para um contexto da nossa vivência, não apenas de templo. Será que as pessoas elas se sentem acolhidas na nossa comunidade de fé? As pessoas, às vezes, que estão necessitando, ao se aproximar de nós, como eu disse, nós, igreja, elas se sentem acolhidas? A maneira como nós nos relacionamos faz com que as pessoas se sintam acolhidas no nosso coração? Essas perguntas nos motivam a pensar que a acolhida não é responsabilidade específica de um ministério da igreja, né? Não é ali o ministério que vai dar a paz do Senhor, que vai apertar a mão, que vai pegar o número, o nome, o telefone da pessoa que está chegando para depois se entrar em contato. Isso não é responsabilidade de um ministério específico, isso é uma responsabilidade da Igreja de Jesus. Um sorriso no rosto, um aperto de mão. A equipe de recepção são fundamentais, mas não suficientes. Acolhemos as pessoas que chegam à nossa igreja e à nossa vida quando as acolhemos no nosso coração. E o que é acolher as pessoas no nosso coração?
é quando a gente assume o compromisso de conhecê-las e protegê-las, como Lídia fez ao constranger Paulo e seus companheiros a ficar em sua casa. Acolhemos as pessoas quando aquilo que nos difere dela não se torna impensável. Por isso que eu disse, as pessoas têm se achegado a nós. Nós temos acolhido, recebido, né, como a igreja de Jesus, ou com uma visão cheia de preconceitos, não estou falando de preconceito, estou falando de preconceitos estabelecidos e muitas vezes que nem são pautados na palavra de Deus. Quando nós acolhemos as pessoas, aquilo que nos difere dela não se torna empecilho para que a gente possa desenvolver uma convivência e amizade. Ao contrário, né, a gente enxerga na diversidade a possibilidade de aprender. Para a gente seguir aí para a conclusão, Lídia foi uma mulher, uma história, uma fé, uma atitude, frutos de salvação em sua família, em sua cidade, em seu continente, porque a gente viu que da casa dela se expandiu, né, aí a missão de Paulo pela Europa. Com essa história aprendemos como uma pessoa pode fazer a diferença onde está. Começou com uma pessoa, começou com Lídia. Lídia, sua família, uma igreja em Filipos, que inclusive depois nós vemos, vai receber uma carta de agradecimento de Paulo pela generosidade, e dali muitas outras. Assim como Lídia, nossa casa pode ser um espaço seguro para quem faz a obra de Deus. Nossos recursos podem ser investidos em missão. Nossa comunidade de fé pode ser um lugar de acolhimento e de diversidade. Que a graça de Deus nos auxilie a ter uma vida repleta de frutos do nosso arrependimento e conversão a Jesus Cristo. Eu gostaria, isso vai ficar provavelmente para quem está mais tempo na igreja. Eu, por exemplo, não vou poder nem falar disso, mas depois entre em contato, manda uma mensagem, né? Quem for assistir, estiver assistindo aí a nossa escola dominical, eu gostaria que aí as pessoas que estão há mais tempo trouxessem à memória o início da nossa igreja local. O nome das famílias que contribuíram para que a igreja se estabelecesse. Eu sei da avó Luzia, né? E depois ore agradecendo pela disposição missionária dessas famílias. Eu vou orar, você vai orar também, pedindo a Deus por essas famílias que um dia se disporam, né, a estar aí nessa missão do Senhor para estabelecer a nossa comunidade de fé que hoje nós temos aí em Cantagalo. Que nós possamos pedir a Deus para nos dar estratégias missionárias para nós jovens, crianças, homens, mulheres, os idosos, e que o Evangelho possa continuar crescendo na nossa cidade. Inclusive, a pastora colocou no grupo, pedindo que nós estivéssemos orando, intercedendo pelas igrejas do nosso distrito, pelos pastores, famílias pastorais, pela nossa cidade, pelos enfermos da cidade, para que haja cura, libertação e avivamento. Então, que nós possamos, pela graça e misericórdia do Senhor, estarmos também dando frutos de salvação, como nós aprendemos hoje aqui na vida de Lídia. Fica também algumas perguntas para vocês estarem refletindo aí durante a semana. E a primeira é: como superar os desafios para a hospitalidade nesse momento difícil que nós vivemos, de violência, de pessoas que aparentam ser coisas que não são. Segunda pergunta, né? Como a igreja pode colaborar com a acolhida às pessoas visitantes e novos membros na comunidade? Como eu disse, nós vivemos um momento atípico de pandemia, mas eu quero que você pense além das quatro paredes. Como nós podemos estar aí colaborando com a acolhida de pessoas? Não necessariamente dentro do tempo físico, mas até mesmo na nossa vida. Pessoas que às vezes Deus está dando oportunidade que venham até nós, nós que temos a esperança, né,
da salvação, que cremos, que conhecemos, como é que a gente pode estar aí acolhendo essas pessoas? Espero que esse estudo ele possa abençoar a sua vida, que você possa estar olhando para dentro de si mesmo, assim como eu olho para dentro de mim mesmo, e pedir ao Espírito Santo para estar gerando em nós esses frutos, né? Está gerando em nós aí está gerando para nós as oportunidades, em nós as estratégias, e que nós possamos estar frutificando como Lídia um dia frutificou. Deus te abençoe, uma ótima semana, um ótimo domingo. Fiquem na paz.